Um, dois. Não sei. Agora sim, ao vivo. Então, galera, hoje nós vamos falar da lidando com objeções. É uma continuação da aula de habilidades no telefone. Eu preciso compartilhar a minha tela. Vamos lá. Compartilhar. Faz esse efeito tão bonito. Então, hoje a gente vai passar por dois pontos em relação às objeções. A primeira é como evitar que as objeções aconteçam, primeiro ponto, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível zerar o número de objeções. Uma hora ou outra vão acontecer e aí a gente também tem que estar preparado para lidar com essas objeções. Vou pincelar aqui as objeções mais comuns num universo de vendas, mas a gente tem hoje em construção, ainda não terminou, um guia de objeções mais específicos para os nossos produtos, para o nosso processo de vendas, tá? E por que é importante a gente saber lidar com as objeções? Porque a maioria das pessoas responde objeção no improviso. E isso acaba gerando, isso é um erro, e eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? O que é isso. Então, como que a gente lida com as objeções antes delas surgirem, né? Em uma venda consultiva, quando levantamos prematuramente uma vantagem, uma característica do produto, levantamos junto as objeções, tá? Elas são reflexo de uma má condução do vendedor durante a conversa. Então, às vezes, eu estou no início da conversa com o meu lead ali, com o meu prospect, e eu já começo a falar de características da impressora sem saber da realidade daquele meu lead. Então, eu não mapeei ainda se o cara já sabe desenhar e eu já estou falando, tu vai conseguir imprimir tal coisa. E aí ele vai começar a gerar várias perguntas na cabeça e vai começar a fazer objeções em você. Então, geralmente as objeções, elas acontecem porque o vendedor mesmo causa aquela objeção, tá? Então, uma forma de evitar é não falar prematuramente do produto, que é uma coisa que a gente está tentando aqui e a gente faz aqui, né? Claro, o cara fez uma pergunta pontual sobre o produto, tu não vai ser grosseiro de não responder, tu pode responder, mas superficialmente e já engata com uma outra pergunta. Quem tem que conduzir, né, uma ligação de conexão e de qualificação é o vendedor e não o cliente. Aqui eu tenho um exemplo de como que isso poderia acontecer, né? Então aqui eu simulei uma conversa entre um prospect e o vendedor, o pré-vendedor. Então, oi Gabriel, tudo bem? Aqui é o João da Wishbox. Aí o Gabriel responde, olá, tudo bem contigo? Tudo ótimo. É uma hora ruim para conversarmos? Não, pode falar. Eu vi que você baixou o nosso e-book e estou ligando para conversarmos um pouco sobre a sua empresa. Claro, gosto do blog de vocês. Que ótimo. Você já conhece a impressora Ultimaker 3? Ela é eleita a melhor impressora 3D do mundo e líder de vendas mundial. Legal, João, mas eu não utilizo impressora 3D. Primeira objeção. Né? O cara nem perguntou o que o cara fazia na empresa e já foi falando da Ultimaker 3. Perfeito, entendo. Bem, com uma impressora 3D você pode fazer protótipos de forma rápida e barata, realizar testes de produtos e até ferramentas para a linha de produção. Aqui na empresa, não desenvolvemos produtos internamente. Então, tipo, segunda objeção. O cara já falou duas vezes, né? Então, por quê? Porque o vendedor já foi falando de produto e já falando que dava para fazer produto sem saber com quem que ele estava falando, né? E o cara não fazia sentido nenhum porque ele não faz desenvolvimento de projetos internamente, né? Então, aqui é por ele mesmo, o vendedor, que gerou essa objeção com o prospect. Então, o ponto-chave aqui é o próprio vendedor criou essas objeções, né? Antes mesmo das perguntas de situação, ele distribuiu as melhores vantagens genéricas e criou as objeções no cliente. Então, ele não sabia qual era a realidade do cliente e já foi falando que a impressora 3D poderia fazer, né? Então, aqui vocês conseguem ter, claro, essa questão de objeções, né? Aquela questão que eu comentei ali antes, de que pessoas acham que objeções são coisas boas. Alguns vendedores acham que quanto mais objeções, melhor mais o cliente está interessado e mais fácil de fechar a venda. Não é necessariamente real. Isso aqui mostra, esse gráfico mostra uma pesquisa da MeTime que eles fazem todo ano, que é o Inside Sales Benchmarking. Eles fazem uma pesquisa
no Brasil. Eles fizeram em 2017, 2018. 2018 a gente participou, eu respondi a pesquisa. Então a gente já contribuiu um pouquinho para fazer essa pesquisa aqui de vendas, né, sobre Inside Sales. E aqui ele mostra percentual de objeções de vendas no comportamento do clientes, aqui uma pesquisa de 694 clientes, né? E aqui ele mostra que, portanto, objeções de vendas não são sintomas de interesse do cliente. Então, por exemplo, aqui quando eu tive muito mais objeções, né? Então aqui eu tive 9,3% de objeções e aqui eu tive 13,4% de objeções e essas visitas foram mal sucedidas. Ou foi uma continuação ou foi uma recusa, né? E quando eu tive só 6,4% de objeções, foi uma venda, e quando foi 6,5% foi um avanço, que é as coisas que a gente quer. Então aqui mostra que o vendedor foi muito mais consultivo, não gerou as objeções e conseguiu, né, ter mais sucesso. Então ele teve muito menos objeções, não precisou lidar com essas questões de objeções dos clientes. Então, como deixar o ciclo vicioso e evitar objeções em vez de pensar como lidar com as objeções em vendas? Tem 4 letras que respondem isso, que você já deve imaginar, que é o spin selling, né? Vendas complexas exigem ouvidos e não boca, né? Então, é fazer as perguntas de spin selling, né? E a gente tem que cada vez mais melhorar o spin selling para conseguir fazer isso, tá? Então, primeira dica, e aqui é legal que a gente vai aprofundar um pouquinho o spin selling, vocês já leram um livro, então vai dar para ter uma noção também, né? Aplique perguntas de situação. Conduza a conversa em tom de investigação, com interesse genuíno, e veja como o prospect está em relação aos possíveis problemas que você pode resolver. Então, investigue os assuntos mais a fundo, conheça a situação em profundidade, né? Então, é aquelas perguntas: oi, tudo bem? Né? Por que você está interessado em adquirir uma impressora 3D? Por causa disso. O que tu faz aí na tua empresa? Né? Quanto tempo está demorando para fazer? Né? Quais são os problemas que você está tendo? Isso tudo são perguntas para entender a situação, né, que o cliente está tendo ali. Então, exemplos. Olá, tudo bem? Gostaria de entender o que te motivou a pesquisar sobre impressora 3D. Poderia me explicar o que sua empresa faz ou produz? Onde estão as desvantagens desse processo? Já utilizou alguma vez a impressão 3D? De que forma? Quais os benefícios você acha que a impressora pode trazer para sua empresa? Tudo aqui são perguntas de situação e ajudam a entender um pouquinho melhor essa realidade. Forneça dados e faça perguntas de implicação, tá? Essa aqui já é o segundo passo, forneça dados de benchmarking do seu mercado para situar o prospect em seu tipo de negócio, né? Se você for a referência do dado, o efeito ainda é melhor. Então, por exemplo, se a gente fez uma pesquisa interna aqui ou uma pesquisa nível nacional, a gente até teve esse plano no passado de fazer uma pesquisa com todos os nossos clientes, divulgar essa pesquisa sobre impressão 3D no Brasil para ver como é que estava o cenário nacional, e aí eu poderia usar esses dados na hora de conversar com algum cliente. A gente rodou essa pesquisa no passado e a maioria das pessoas responderam que fazem isso, né? Então, tu consegue trazer dados para implicar no cliente. Aqui também deve ter um exemplo. Aqui é um exemplo, ó. Aí a gente usa bastante, eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Na apresentação de solução que a gente simulou lá. Na pesquisa da State of 3D Printing, percebemos que o uso da impressora 3D in-house, que é na empresa, reduz em 93% o custo por parte produzida e diminui em 94% o lead time. Os custos e o tempo para desenvolvimento dos produtos vêm afetando a sua empresa? Aqui é uma pergunta de implicação, né? Então eu gerei um contexto, né? Falei para ele, cara, pesquisas apontam que uma impressora 3D reduz aí 93, 94% custo e tempo. Como é que isso vem afetando a tua empresa não ter uma impressora 3D? Isso implica, né, te atrapalha? Como é que tá? Então, tu viu, eu trouxe um peso de informação junto com uma pergunta de implicação. Então, aqui mais alguns exemplos. Onde estão as desvantagens do seu processo atual? Isso aqui, se for negativo, ele é uma implicação, né? Você me disse que o seu problema hoje é X, quando tu mapeou ali na situação. Qual é o efeito desse problema no resultado final, né? Onde é que você está percebendo o efeito desse problema aí que você me relatou? O que está te impedindo de atingir o seu objetivo hoje? Essa aqui eu uso bastante, essa pergunta, quando eu estou qualificando algum cliente.
E também me conta mais sobre esse problema. Muitas vezes, aprofundar um problema relatado traz à tona uma consequência, uma aplicação, alguma coisa dele. Que é aquela dica lá da raiz do problema, os 5 porquês. Mas por que isso é um problema para você? Me explica um pouquinho melhor. E aí ele já vai te dar uma implicação daquele problema que ele tinha falado lá em cima. Então vai chegando na raiz dele. Essa pergunta de o que está te impedindo de atingir os seus objetivos, eu uso de algumas vezes, e algumas vezes eu falo assim, por que tu não continua fazendo do jeito que tu está fazendo hoje? Por que tu está querendo mudar esse processo? E ele já é uma implicação. O cara já vai pensar, porque hoje eu estou gastando muito, porque está sendo ruim, porque ele já vai te dar a resposta, é uma pergunta de implicação, tá? Então, implicação ajuda a evitar as objeções, porque ele mesmo vai pensar já nas respostas que ele precisa te dar. No momento correto, use perguntas de necessidade e mostre o benefício do teu produto. Então, eu passei lá por problema, a situação em problema, e já impliquei na dor do cara, aí tá na hora já de, quando eu perceber, usar um pouquinho das perguntas de necessidade. Para mim, as perguntas de necessidade são as mais difíceis de fazer, principalmente no nosso segmento, tá? Então, demora um pouco mesmo para a gente conseguir aplicar. Então, depois de entender as implicações do negócio e os problemas que o prospect enfrenta, é hora de caminhar a conversa e conduzir o lead a um próximo passo, o mais lógico deles. Apresentar as soluções que faz sentido para o prospect, conforme as informações aprofundadas com perguntas de situação, problema e implicação, né? Então, exemplos. Entendi suas dificuldades utilizando o processo atual. Como você gostaria que fosse esse processo? Então, ele já vai pensar, com a impressora 3D, eu acho que eu conseguiria agilizar esse processo, conseguiria reduzir, né? Então, ele tá chegando na solução que ele precisa, sem você precisar falar, a solução para ti é uma impressora 3D. Né? Essa aqui é uma pergunta de solução, de necessidade de solução, que se encaixa legal. Baseada na nossa conversa, identificamos que o tempo de terceirização da impressão somado ao custo desta terceirização está impactando negativamente a empresa a desenvolver produtos mais eficazes. Solucionar esse problema é uma prioridade para você? Ele vai, claro, é uma prioridade. Como que você acha que a gente pode solucionar isso? Através da impressão 3D? Show de bola. Então vamos fazer uma reunião aqui para eu te apresentar meus produtos, né, que se encaixam melhor na tua solução, no teu problema. Então, aqui é a dica primeira de como evitar as objeções. Aplicando bem o spin selling, usando o GCPT, vocês vão ver que vão ter poucas objeções. Quanto melhor vocês ficarem nesse processo, vai ser melhor para vocês. Porém, como eu falei antes, vai ter questões também vão ter objeções, vão acontecer essas objeções, e a gente também tem que estar preparado para lidar com essas objeções. Então, assim, uma das ferramentas que a gente utiliza é um guia de gestão de objeções. Uma lista, que é o que a gente tem ali, de objeções que mais acontecem, e a gente já ter respostas, né, para essas objeções ensaiadas. Né? Por quê? Quando a gente tenta responder uma objeção em improviso, a gente não está preparado para aquela objeção, a gente perde a confiança, a gente pode se perder, né? A gente pode passar uma insegurança para o cliente, que é uma coisa que a gente não quer, né? Então, é o que diz aqui. Primeiro, vamos olhar para todos os motivos pelos quais improvisar uma resposta para a objeção em tempo real é uma má ideia. Primeiro, você vai perder o foco, a atenção do cliente quando estiver tentando formular a sua resposta. Isso acontece muito, tá? O cara te faz uma pergunta de objeção e tu, na hora ali, não estava preparado, tem que improvisar, tu responde o cara, só que o que geralmente acontece? Inverte a relação de poder de quem está na ligação. Aí o cara vai já engatilhar outras perguntas, porque como você se esforçou para responder aquela pergunta que tu não estava esperando, tu não pensa em já fazer uma segunda pergunta em cima e retomar o controle. E aí acaba que o cara começa a fazer um monte de pergunta e você só fica respondendo. Então, inverteu quem está ali guiando a ligação, o cara que está ali guiando em vez de você. Né? Então, isso é um ponto negativo de não estar preparado para lidar com uma objeção. O segundo provavelmente sua resposta vai ser muito mais longa do que você esperaria,
porque você está fazendo ela ali na hora, né? E porque você está apenas comunicando em uma linha de consciência, né? Então, tipo, tu vai vindo ali a resposta e tu vai falando, então geralmente não pensou ela, não estruturou ela bem como deveria ser para ser mais curto possível, né? E não vai soar autoconfiante, né? Tu pode dar uma gaguejada, tu pode dar uma pausada e tal, e isso acaba, como a gente viu lá no vídeo da Amy Cuddy lá sobre linguagem corporal, isso acaba influenciando mesmo que inconscientemente, né, o nosso prospect. E a qualidade da sua resposta vai depender inteiramente do seu estado naquele momento. Se tu tiver num dia que tu tá meio mal, meio para baixo, alguma coisa assim, tua resposta vai ser uma. Se tiver um dia autoconfiante, feliz e tal, motivado, tua resposta vai ser outra. Então, isso vai impactar na tua performance naquele dia, porque tu teve que improvisar uma resposta conforme o teu humor, a tua nível de energia naquele dia. Então, a gente tendo um guia de objeções, a gente evita que isso aconteça, porque eu já tenho uma resposta já meio que preparada para responder o cara. Então, como você pode criar um ótimo documento de gestão de objeções, é o que a gente está fazendo hoje, né? É simples, a gente escreveu as principais objeções, né? Que são as que estão em rosa ali. Tem mais, na verdade, é que a gente escreveu só algumas. Escreveu as melhores respostas, né, para cada objeção. E aí a gente começou a listar ali no máximo umas 3 respostas para cada. E depois a gente começou a treinar. Essa parte que a gente não passou muito, a parte 4 ali de testar com pelo menos 5 pessoas. Na verdade, a gente está testando porque eu vejo o Matheus usando muito o que a gente já escreveu de guia de objeções. E a gente treinou. E é uma coisa que eu quero começar a fazer mais. Tipo, porque quem está construindo é eu e o Matheus, essa guia de objeções. Então a gente vinha aqui para essa área de reunião e ficava, cara, faz a pergunta aí para mim. Daí eu dava a resposta. Daí ele, cara, não ficou legal, muda aqui. Daí a gente foi escrevendo e ia treinando ao mesmo tempo. Agora é a tua vez. E aí a gente falava em voz alta, porque só escrever às vezes não é a mesma coisa quando tu fala em voz alta. Então a gente ficava trocando. Então tem uma planilha no Sheets ali já com bastante coisa. Essa planilha, quando a gente terminar, a gente tá mais ali pro final já, tá? Tipo, aberta e fechada, alguma coisa assim. Ali pra cima a gente já fez tudo. E depois que a gente terminar, a ideia é fazer uma tabela bem visual, assim, e colar todo mundo ter na sua estação de trabalho aqueles guias de objeções e periodicamente a gente treinar um dia. Hoje nós vamos treinar só a objeção sobre me manda mais por e-mail. E aí a gente fica lá respondendo, treinando aquela resposta. E aí quando aparece aquela pergunta para você numa ligação, tu já, porra, lembra na hora e já, tá, mas por que tu quer que eu me mande por e-mail? Que informação que tu quer que tu me mande por e-mail? Tu já retoma o controle da ligação em vez de improvisar uma resposta. E por que a gente faz isso? Gera mais autoconfiança, porque tu já não tá despreparado para receber aquela objeção, tu já ouviu ela, tu já treinou, tu já lidou com ela, então tu vai sair bem na hora de treinar. E aqui aquelas dicas que eu falei, fale as respostas, né? Não só escreva ela. Então escreve e fala em voz alta para ver se faz sentido mesmo, se tem, né, uma concordância, alguma coisa. Isso também ajuda a assimilar, porque tu escuta e isso ajuda a assimilar, em vez de só escrever, só ler, né? Pessoas que são mais auditivas gravam mais por ouvirem do que por lerem e escrever. E quando as pessoas primeiramente escrevem algo, soa jargão, discurso pronto, né? Às vezes a gente escreve, a forma que a gente escreve não é a forma que a gente fala, né? A gente às vezes é mais formal na escrita, alguma coisa assim, né? Então por isso que é bom falar em voz alta, que a gente faz esses ajustezinhos, falando não ficou tão legal, escrito estava legal, mas falando não ficou legal, muda essa palavra aqui, muda esse verbo aqui e tal. Então isso ajuda a construir o guia de objeções. E aqui ele tem as 8 objeções mais comuns no processo de vendas, tá? Que é a primeira delas, me envia mais informações por e-mail. Vocês vão se deparar com ela bastante, tá? Então hoje por isso que é considerado uma das primeiras. E aí a gente tem várias formas de lidar com isso, tá? Uma coisa legal, que até não está aqui na apresentação, mas eu teria que ter colocado,
foi erro meu. A primeira coisa que tem que pensar na hora de lidar com uma objeção é fazer outra pergunta e não dar uma resposta para o cara. Né? Tu vai dar a resposta para a pessoa fazendo uma pergunta no final. Tu vai retomar o negócio, o poder ali, a condução daquela ligação fazendo uma pergunta. Que é uma das coisas que a gente não faz quando a gente não está preparado para lidar com aquela objeção. A gente dá a resposta e espera o cara dar uma segunda, né, devolutiva. Né? Então aqui são perguntas que a gente faz quando aparece uma objeção dessa. Então, me manda mais informações por e-mail. Eu adoraria saber do que eu te passei hoje que te pareceu mais interessante para eu te mandar por e-mail. Já lidei com a objeção, quebrei com a objeção do cara e o cara vai continuar me falando, eu gostei lá que tu me mostrou, a impressora 3D era tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então já quebrei a objeção do cara, né? E já consigo lidar com aquela objeção. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei nem onde é que tá salvo isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Vou botar aqui um 150. Show. 170. Estão conseguindo ler aí? Agora sim. Então, por exemplo, aqui, essa é a resposta que eu e o Matheus construímos para me mande mais informações por e-mail, tá? Na nossa realidade. Antes de eu enviar um e-mail genérico qualquer, preciso entender um pouco melhor do que você está buscando. Normalmente fazemos algumas perguntas. Tem problema para você eu fazer essas perguntas? Aí o cara já te dá, não, tudo bem. Beleza, então entra no GPCT, né? Continua falando. Ou, claro, do que a gente conversou hoje, o que você achou mais interessante? Assim, posso te mandar algo mais direcionado. E caso você goste dessas informações, qual você imagina que seja o próximo passo? Né? Se eu te mandar as informações que são relevantes para ti, e aí, o que vai acontecer depois? O que a gente pode marcar? Podemos ir para uma reunião para eu te apresentar a solução? Né? Então já ter já um próximo passo e tu retomou o poder da ligação, né? A condução da ligação. E aqui tem alguns outros exemplos, aqui são mais genéricos, porque essa apresentação é mais genérica, não é na nossa eleição, né? Mas é a mesma coisa, ó. Quais os próximos passos depois que eu te enviar esse e-mail, né? Quais informações você gostaria que eu te enviasse? Quais são algumas das suas prioridades nessa área para eu te mandar um e-mail mais personalizado, mais específico, né? Então, vocês já viram que dá para quebrar a objeção bem fácil. Uma coisa interessante, né? Uma coisa que vocês têm que observar. Nunca responda uma objeção negativamente, né? Tipo, cara, me manda mais informações por e-mail. Tu não vai falar, não, eu vou te mandar, né? Tu vai falar assim, claro, te mando sim, não tem problema. Mas só para eu te mandar um e-mail melhor, né, mais específico para o teu negócio, preciso entender um pouquinho melhor. Tu pode me responder algumas perguntas, ou do que a gente já conversou hoje. Às vezes tu já conversou 10 minutos com o cara e o cara, me manda essas informações por e-mail. Do que a gente conversou hoje, o que tu mais gostou para eu te mandar por e-mail? Né? O que vai ser mais relevante para ti? Então, já estou preparado para responder essa objeção. E muitas vezes a maioria dos vendedores, hoje, se tu perguntar, eles acham que isso aí não é uma objeção. Tá? Envia mais informações por e-mail, ele acha, legal, o cara está interessado. Não, isso aí é uma forma de dispensar, né, o cara sem ser mal educado, sem ser grosseiro. Tá? Não temos orçamento. Deve ser uma outra coisa, ou de outras formas, achei muito caro, só tenho 5 mil reais, só tenho 6 mil reais, só tenho 2 mil reais para comprar a impressora. Tá? Isso também é uma objeção. E aqui, basicamente, sem problemas, cara. Só por curiosidade. Quais são as suas prioridades dessa área? Então, tipo, para tentar implicar um pouco mais na dor dele, para que ele gere mais orçamento para esse negócio, né? Tu pode botar também, mas se a gente conseguisse comprovar uma redução aí de 90% no teu custo, tu não acha que conseguiria aprovar um orçamento acima, né, desse que tu tem hoje, para a gente implementar a nossa solução aí, né? Então, tu tem formas de contornar essa objeção. A gente tem também na nossa alguma coisa nesse sentido, deixa eu ver.
Achei muito caro, né? Então aqui, pô, entendo. Porém, você me disse X e Y, que são os problemas, né? Você me disse que tem um problema X. Você achou caro comparado ao quê? O que você está levando como base essa questão de caro ou barato? Oh, Bixby, tá louca? Falei Bixby. Temos vários clientes. Voltando, que eu já me perdi aqui. Pô, achei muito caro. Só tenho 5 mil reais para comprar essa impressora. Pô, entendo. Porém, você me disse que tem um problema X que a impressora resolve. Né? Tu tá comparando o preço com o quê? O que tu tá levando de parâmetro que tu achou caro? Né? Temos vários clientes, exemplo da Electrolux, Fermax, né, e tal, que estão usando as impressoras 3D e se pagaram em alguns meses. Né? Você já chegou a calcular o retorno de investimento? Né? Tu tem uma planilha aí para a gente tentar fazer uma validação de quanto de benefício você traria? Né? Posso te ajudar a desestruturar isso. Né? Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns clientes e a gente consegue te passar essa informação. Ou, não temos orçamento definido. Né? Às vezes tu pergunta, pô, qual que é o teu orçamento aí? Tu tem já um budget definido? Ainda não tem, a gente está pesquisando. Né? Pô, bacana, então temos a oportunidade de entender exatamente qual é a necessidade e te indicar a impressora com melhor custo-benefício. Né? Assim a gente já consegue colocar o valor correto no projeto e o que você acha. Né? O que você acha? Oh, show de bola. Então, beleza. Vamos trazer ele para uma reunião para eu apresentar a impressora lá, o Ultimaker 2, 3, 4, que for mais interessante para o caso do cara, e ele já vai poder botar no projeto dele o orçamento ideal. Ou só temos X reais para investimento, só tenho 5 mil reais para investimento, só tenho 2 mil reais para investimento. Entendo. Me diz como você chegou nesse valor. Né? Por que você definiu só 5 mil reais? Se conseguimos comprovar uma redução de custo e redução de tempo no seu processo, você acha que dá para subir essa régua um pouco mais? Isso acontece muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Tem clientes que chegam, eu tenho 10 mil e o cara sai com o Ultimaker 3. O cara dá um jeito de, quando a gente apresenta as soluções, ele, cara, não, eu quero o Ultimaker 3, é melhor do mundo e tal, não sei o quê. Vou dar um jeito aqui de remanejar meu orçamento para chegar nesse valor. Acontece na maioria das vezes, para ser bem sincero. Então, não achem que o cara fala, eu tenho 5 mil reais, beleza, não vou passar esse cara para frente. Não. Quem quer dar um jeito de subir a régua lá para aquele valor. Voltando. Não é uma prioridade para nós agora, no momento, adquirir a impressora 3D. Isso aqui também é uma objeção, né? E aí, tu pode, né, falar, pô, sem problema, só por curiosidade, qual é a prioridade de vocês agora? Né? Porque tu me disse que tu tinha um problema tal, acho que isso aí está impactando negativamente aí a tua empresa. Não seria interessante você resolver isso hoje? Em questão de 1, 2 meses, a gente já estaria solucionando isso com a impressora 3D. Faz sentido? Não faz? Né? O cara já vai te dar uma resposta. Né? Qual é o que está no topo de prioridades hoje na tua lista? Que a gente poderia te ajudar, né? E aí o cara vai pensar em alguma coisa, né? E aí tem outras perguntas. Já usamos um competidor seu. Tudo bem, isso pode acontecer. Eu já tenho uma impressora da SET, já tenho uma impressora da GT Max, já tenho uma impressora da Cleaver, sei lá. Né? Sem problema, só por curiosidade, o que você gosta do serviço no produto deles? O que você acha legal daquele produto? Né? Pô, é legal, funciona bem, não sei o que, ou não. E o que você não gosta? Né? O que deixa a desejar? O treinamento, o suporte, né? Que a maioria das empresas vai acontecer isso. O suporte, ou a impressora quebra muito fácil, alguma coisa assim. E aí eu já consigo implicar. Não, legal, aqui na Wishbox a gente tem um treinamento personalizado, né? A gente tem 12 meses de suporte, de assistência, isso aí faria diferença para você? O cara já, porra, é verdade, tal, não sei o quê. Né? Então já consigo quebrar um pouco ali aquela questão de, já tô com um concorrente e aparentemente eu tô satisfeito. Quando tu coloca as perguntas lá, tu planta aquela sementinha de, pô, não é tão legal assim o serviço que os caras estão te oferecendo. Né? E aí tem algumas outras perguntas, depois se vocês quiserem acessar isso aqui e ler, né, com calma, né, fica
abre um pouco aí a possibilidade de objeções. Uma curiosidade, essa apresentação não fui eu que fiz, algumas coisas fui eu, né? Eu melhorei ela de uma outra apresentação. E aqui diz 8 objeções comuns, só que não tem 8, tá? Eu não sei por que o cara não tinha 8 objeções na dele, acho que tinha 5. Que é a outra que é muito caro, que a gente já passou ali, né? Que tem problemas, quando você diz caro, o que você quer dizer, né? Da onde que você tirou esse valor para achar que é caro, o que tu tá usando de comparativo, às vezes para mim é caro, para ti é barato, né? E isso acontece muito, a gente tem que tomar esse cuidado de ter uma percepção do que é caro e barato para nós e para outra pessoa, né? Depende muito do ponto de vista e da ótica de quem está vendo aquilo. Por exemplo, chega clientes que a gente pergunta, pô, tu tem já um orçamento definido? E às vezes tu não dá nada pro cara. Tu olha ali o site da empresa do cara, uma empresinha que não tá com um site legal, não tá bem estruturado, alguma coisa assim. E aí o cara fala assim, não, eu já tenho 50 mil aprovado para fazer a compra. Então, tipo, o cara, para ele, né? Ou a gente, o que é uma pergunta legal também, aí os vendedores usam bastante, pelo menos eu usava bastante quando fazia as apresentações de solução. Quando eu chegava lá naquele slide de investimento, lá, valores de investimento, que eu mostrava assim, o Ultimaker 3 é 28.985. Esse valor tá dentro aí do que tu tava esperando, né? Aí o cara vai te dar, não, tá dentro, legal, eu já tinha esse orçamento, ou não, tá um pouquinho acima, mas eu consigo chegar. Então eu já conseguia perceber qual era a percepção daquele cara em relação ao preço, se estava muito acima ou muito abaixo, né? E aí, perguntas de implicação também para tentar mostrar que o produto, né, vai solucionar o problema dele e se paga aquele valor, o valor é justo, né? E, como eu falei, só tinha 5 em vez de 8 objeções. E aqui é um coachzinho, assim, eu não sou muito dos coaches, mas esse aqui é legal, eu gosto bastante. Se existe um segredo para sucesso, ele está na habilidade de aprender o ponto de vista de outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como no seu. E basicamente se resume em uma palavra, empatia. É saber se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender o que está se passando com ela, no ponto de vista dela, e tentar pensar no nosso ponto de vista também qual seria a melhor solução para as duas partes, né? Que é a relação ganha-ganha, que a gente chama aqui, né? Que é fazer negócios ganha-ganha e não um lado ganha e o outro lado perde. Isso funciona muito, tá? Ontem eu estava negociando com a Ultimaker 2 que eu fechei, e a compradora lá tava querendo baixar, queria preço. E eu falei para ela, aí ela chegou assim, eu tenho só um budget de 18 mil reais para comprar a impressora. Né? Só que eu sabia que já estava aprovada a compra, que ela estava só querendo baixar preço, que eles iam fechar de qualquer forma. Porque eu já tinha conversado com o engenheiro já tinha me dado todos os pontos, já foi aprovado pela diretoria, só agora questão de pagamento. E eu falei para ela assim, infelizmente esse valor é inviável para a gente, aqui na Ugibox a gente faz relações ganha-ganha, e nesse valor é ganha-perde, aí eu prefiro não fazer negócio com vocês. Mandei isso por e-mail para ela, né, que eu falei para ela assim, posso fazer aquele valor que eu tinha te passado, que é 18.699 para pagamento à vista antecipado, né. Fora disso, em outras condições eu já tinha passado para ela, que daí dava mais caro ainda a impressora. Aguardo o teu retorno aí pra gente fechar esse negócio. E aí ela me mandou, tá, então tu consegue me dar uns dias nesse valor que seria a vista antecipado, né? Eu falei, consigo 10 dias, tá bom pra ti? E ela, gostaria de 15, tu consegue 15 dias? Daí eu sabia que eu conseguiria fazer até 30 dias, né, pra ela naquele valor. Aí eu dei ali umas 2 horas para responder, para não responder muito em cima, para dizer que, tô querendo fechar tão, né, rápido. Aí eu falei assim, eu consegui conversar com o meu departamento financeiro aqui, dei uma brigada para a gente fechar esse negócio. Eles autorizaram fazer 15 dias, só que é só para fechamento para hoje. Amanhã já é 10 dias, e na semana que vem é só o valor à vista. Daí no mesmo dia ela me mandou a ordem de compra, né? Então eu consegui gerar aquela urgência de falar, cara, eu só consigo fechar hoje, nesse de 15 dias aí, porque eu queria fechar a impressora de uma vez, né? Então eu consegui usar o gatilho ali de escassez, né? Falar para ela, se você fechar hoje, eu consigo aqueles 15, né? E isso é uma coisa, tem que ser bem, é uma indicação que eu dou para os vendedores, tem que ser bem rígido nessa questão de orçamento.
Se tu falou que era até sexta aquele desconto, segunda-feira caiu. O cara não pegou, o problema é dele. Tu tem que ser rígido, porque isso mostra que a empresa também é séria, né? Senão, pô, tô abrindo a perna para todo mundo, é só ele vir aqui pedir que ele vai conseguir mais desconto, não é bem assim que funciona, né? E aí ele sabe que da próxima vez que ele vir negociar, se eu der uma proposta, ele vai ter que fechar naquele prazo, senão não vai para frente, tá ligado? E às vezes isso aí não é uma coisa que vai... Se o cara chegou naquele estágio de negociar preço, não é questão de 100, 200 ou 300 reais que o cara vai deixar de comprar, né? Mas claro que eles vão sempre tentar baixar o máximo possível e a gente vai tentar subir o máximo possível, né? Então é essa questão. Legal para a gente finalizar. Não forçamos um fechamento, levamos ao fechamento natural através de outras ótimas perguntas, né? Que é um pouco do que diz lá no livro do Spin Selling lá, que é técnicas de fechamento, né? A gente aqui não usa técnicas de fechamento, apesar de eu acabei de falar uma para vocês, mas a gente tenta levar o mais naturalmente possível, né, a venda, né? O que eu... Já tá praticamente já estava fechado, né? Já estava fechado, só era detalhe de pagamento, né? Aí vale a pena usar uma técnica de fechamento. E aqui 14 perguntas desenhadas para conseguir mais fechamentos naturais, tá? Não técnicas de forçar um fechamento. Pô, como você ouviu falar de nós? Né? E aí o cara já vai listar os pontos positivos que ele viu ali que chamou a atenção para ele entrar em contato com a gente. E naturalmente ele vai, né, pensar na nossa solução como processo de compra dele. Quais são alguns dos seus precisos ter, deveria ter e poderia ter? Isso aqui é aquele nice to have, must to have. O que é legal ter, mas não é necessário naquele momento, mas seria bom, mas não vai impactar tanto no meu resultado. E o must é tipo, pô, eu preciso disso porque eu tô tendo um problema, preciso solucionar isso. A gente quer must to have, não nice to have. E isso foi até um exercício que eu fiz com o Adriano e com o Matheus, de definir lá o SLA de passagem de pré-vendas para vendas, quando eles eram pré-vendedores e eu era o vendedor. Então a gente definiu, cara, o que é must to have? O que o cara tem que ter para ser considerado uma oportunidade real de venda? E a gente falou, cara, o cara ter um problema que a nossa solução resolve, é o primeiro ponto, e ter como desenhar ou de alguma outra forma ter os projetos em CAD. Tem essas duas coisas, passa para frente. O cara não tem um orçamento, a gente dá um jeito de gerar um orçamento para esse cara, né? Hoje a gente tem as Creality, as Ender, a gente não quer mais perder venda por causa de orçamento, né? Como funciona o seu processo de tomada de decisão? Essa é uma pergunta bem legal. Não vai ser tanto para vocês, é mais para os vendedores. Os vendedores já passaram por essa aula aqui, não é verdade? Eu gosto de usar bastante essa, assim, em relação a critérios. Eu sempre pergunto, cara, quais são os critérios que você vai levar em conta na hora de tomar uma decisão? Né? Aí o cara já começa a me listar, eu quero uma impressora com maior qualidade, né, que usa uma gama de materiais maior, que daí eu sei que na hora de bater na solução eu vou falar aqueles critérios que ele está levando em consideração, né? Então, tipo, eu sempre uso essa pergunta para validar ali na hora de mostrar uma solução, né? Quais são os critérios que ele vai usar para tomada de decisão. Quem são as pessoas-chave envolvidas? Quais são as outras empresas que você está comparando? Isso é legal para saber onde bater nos caras também, né? Bater de leve, a gente não gosta muito de falar mal de concorrente, mas às vezes é necessário, né? Qual a linha do tempo para vocês tomarem uma decisão e qual o seu orçamento? Tá tudo ali mais ou menos dentro do GCPT, né? Então aqui a gente tem essas visualizações. Aqui tem mais perguntas, eu não vou fazer todas essas perguntas. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Ó, a gente tem mais algumas, né? Algumas objeções que são mais específicas do nosso negócio, que é legal, né? Por exemplo, aqui, vamos deixar para o ano que vem, que é tipo, hoje não é uma prioridade para mim, só que fala de outra forma, né? Pô, sem problemas. Só por curiosidade, se eu te ajudasse a alcançar cerca de 90% de redução de custo e de time, se tornaria uma prioridade?
já quebrou a objeção do cara, fazendo uma pergunta de implicação para ele, né? Tá, o que tá te impedindo de adquirir agora? Por que a gente não tá avançando agora? Por que tu tá deixando só pro ano que vem, né? Beleza. Mas o que vai mudar entre agora e o ano que vem? Essa aqui funciona muito bem, né? Tipo, o que vai mudar da agora para daqui a 6 meses? Que tu não quer fechar agora, tu quer fechar só daqui a 6 meses, né? Então o cara já vai falar, não, porque daqui a 6 meses eu vou ter recurso. Ah, mas a gente não consegue acelerar esse recurso para agora, se eu te mostrar quanto que tu vai ter de redução aí, quanto de benefício tu vai ter, né? Isso aqui são tudo estratégias de, né, levar o cara para trazer a solução, né, para você. E aí depois a gente tem perguntas, objeções mais técnicas sobre equipamento, né? Por exemplo, a área de impressão pequena, minhas peças são muito grandes, né? Por exemplo, tu apresentou lá a impressora para o vendedor, apresentei uma impressora lá, Ultimaker 3, porém não atende a área de impressão para o cara. Aí tu pode falar, né? No universo da impressão 3D, quanto maior a área de impressão, mais difícil de manter a precisão, consequentemente a qualidade. O que é prioridade para você? Qualidade das peças ou tamanho da área de impressão? Você acha que é possível dividir as peças maiores em algumas partes menores e depois encaixar? Né? Assim mantemos a qualidade e conseguimos chegar no tamanho. Né? Então aqui eu já quebrei aquela questão de, porra, não, é muito pequena essa área de impressão e tal. Né? Impressora aberta versus impressora fechada. Ah, não, eu gostaria de uma impressora fechada, né? A de vocês são todas abertas. Né? Fala, mas por que você quer uma impressora fechada? Isso é um mito, né? Tu consegue fazer a mesma coisa com uma impressora aberta com alguns hackzinhos que a gente consegue te ensinar. Né? E aí o cara já quebra essa objeção. E aí agora a gente tem mais algumas objeções que a gente ainda precisa pensar em fazer, em construir para terminar esse guia. E depois ir aumentando também esse guia aí de algumas outras formas. Uma que acontece direto, quase todas as vezes, é: quanto tempo demora para imprimir uma peça? É impossível saber, né? Tipo, olhando para a peça, quanto tempo vai demorar? Você já tem um pouco mais dessa percepção. Vocês viram que tem que ir lá, depende da resolução que tu vai usar, do preenchimento, do tamanho, da complexidade, do material. Então, a gente está querendo pensar como a gente vai responder isso de uma forma de quebrar essa objeção, né? Não vai fugir muito disso que eu falei para vocês, né? Depende muito da complexidade da peça e tal. E só que a gente quer ter tipo um bench. Essa peça aqui demora tanto, né? Aí o cara já vai ter uma ideia. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Ou, sei lá, às vezes falar, tipo, se a gente avançar, talvez você me mande um projeto e eu te digo quanto tempo vai demorar. Geralmente quem faz essas perguntas são os caras que não vão para frente, tá? Que é o cara que, tipo, nunca viu impressão 3D, não sabe fazer modelagem, o cara tá querendo, tipo, botar a impressora 3D para fazer peça final, linha de produção. Então, tipo, um cara que faz uma pergunta dessa já é uma red flag lá de que esse cara, eu chamaria de yellow flag, né? Mas muito difícil um cara avançar, um cara que faz uma pergunta dessa. A não ser que o cara já venha com um projeto bem específico. Eu tenho esse projeto aqui, quanto tempo demoraria para imprimir? Aí legal, aí me manda o arquivo, vou fazer uma simulação aqui, te digo. Depende muito da complexidade da peça, do material, das características que tu quer que tenha essa peça, né? Então, a gente faz já algumas perguntas. Cara, essa peça precisa ter resistência mecânica? Ou vai ser só visual? Não, vai ser mecânica. Então, beleza, preciso aumentar o preenchimento, né? E fazer ela talvez em ABS ou PLA TUF. Aí outra pergunta, você precisa que ela tenha um acabamento superficial bom, médio ou ruim? Pode ser um médio. Não, beleza, vou fazer em 200 micros. Precisa ser bom, faz 100 micros. E aí eu já consigo dar lá um pouco mais aproximado quanto tempo vai demorar a impressão do cara, né? E aí temos a impressora rápida. Vocês fazem treinamento presencial, que é uma objeção que acontece bastante também. E vamos nos falando que a gente deixou por último. Não sei porquê, mas a gente deixou por último. Galera, o que vocês acharam? Dá um feedback aí em relação ao... Foi bom. A gente vai pegando aí. A gente vai ter acesso a essa tabela? Sim. Como eu falei, essa tabela a gente quer imprimir e colar na parede. Agora? Sim, já está em algum lugar. Mas eu posso jogar... Vamos jogar agora já. Daí a gente vai lendo também, já vai gravando. É legal que provavelmente
com o passar do tempo, com a prática, isso daí vai acabar Se tornando internalizando normal. muito e ficando natural, né? Que a gente vai treinar, né? A ideia é a gente começar a fazer treinar e aí vocês vão internalizar isso. Eu já estou movendo aqui, ó, pro comercial, tá? Estou aqui dentro da pasta comercial. Vocês vão ter aqui, ó, objeções. Vai ter o guia de objeções. Isso aqui é um exemplo de uma outra guia de objeções. Que é uma guia de objeções de um outro cara ali, que é um curso que eu fiz. Estou fazendo ainda, porque eu não consegui terminar o curso, estou desde o ano passado fazendo esse curso. Mas é mais ou menos isso, né? Que é o que a gente fez ali, ó. Objeções, resposta sugerida e por que isso funciona, né? E aí tu tem também uma explicação de por que aquela resposta funciona. E isso é o que a gente está fazendo na nossa também, que é essa aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Porque isso funciona, a gente não escreveu ainda, mas tem alguns complementos aqui que a gente achou importante, né? Que também funcionam. Vocês vão ter acesso a essa planilha assim. Aqui tem uma outra também que não funcionou muito bem, a gente refez ela nessa forma. Show, galera. Mais alguma pergunta? Um insight? Boa. Show.